tão difícil de ser superado pelas artesãs, né? O público aqui, como eu te falei, a maioria é artesã e encontra essa barreira. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, o trabalho que você faz aqui também nas redes sociais. Eu amo os seus vídeos, sempre assisto, acho muito interessante a sua forma, né, de abordar os temas. Sou seguidora fiel. Ó, boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão conectados aí com a gente. É um prazer enorme estar participando dessa live aí com você, com vocês, né? Com todos que nos assistem. Meu nome é Elmir Pia, sou psicoterapeuta, trabalho com algumas como a psicanálise, terapia cognitivo, terapia familiar, terapia de casal, enfim, né? Ferramentas, né, da área da psicologia. E o assunto, né, que é proposto para nós falarmos é algo assim que, por incrível que pareça, não é tão incomum. Pelo contrário, é um tema recorrente dentro do consultório psicanalítico, né? Muitas pessoas nos procuram, né? Eu tenho sido muito procurado, por exemplo, né, alunos nesse período aí de pandemia que tiveram muita dificuldade para voltar às aulas presencial. Eu atendi muitas pessoas pré-adolescentes, adolescentes jovens, que tiveram bloqueios na hora de apresentar um TCC na formação da graduação, e tudo Sim. isso embasado nesse padrão que é o medo, né? O medo é um padrão, né? Mas existe várias definições e entendimento dentro desse padrão, né, chamado medo. Então é um prazer poder estar falando com você sobre esse assunto hoje. Ai, que bom. Algumas pessoas estão falando que a imagem tá ruim. Gente, melhorou? Eu não sei se Estava, agora melhorou. Estava para tremido, mim, agora para mim aqui tá ótimo agora. para mim também. Fala aí, pessoal, se tá tudo ok? Hoje tá meio chuvoso aqui, tá meio frio, tá bem frio, né, Almir? Aqui, o Elmir Tá aqui tá no gostoso, escritório. Tá tá gostoso. gostoso, eu gosto, eu gosto. Agora falar que a imagem tá top. É, Gente, melhorou. vamos combinar assim. Vamos combinar assim, ó. Vocês vão fazendo perguntas, tá? A gente vai aqui desenrolando, né? Esse bate-papo, essa conversa, mas vocês podem fazer perguntas, eu vou estar atenta aqui aos comentários para tentar trazer e ajudar ao máximo aí sobre esse assunto. Todo mundo está falando que melhorou, bora lá continuar. Então, Elmi, Tá ótimo. como eu disse para vocês, nossa, aqui em São Paulo está 8 graus. A Kátia falou, meu Deus. Melhor ainda. Oh, meu Deus. Eu acho que no frio 19 graus aqui, né? Mas tá bom. É, esse tema, meu, me dá vergonha, né? Eu sempre tenho que trabalhar no curso, porque é onde as artesãs encontram ali um bloqueio, tanto para divulgar o seu trabalho, e principalmente depois da pandemia, a gente migrou para as redes sociais. E aí parece que dificultou mais ainda, porque aí tem aquela questão da câmera, né? Da projeção também, que antes, quando você fazia uma venda, por exemplo, no físico, você lidava ali com uma pessoa, né? Com algumas pessoas ao máximo. E aqui não, quando você expõe o produto aqui, você tem que lidar com praticamente o mundo, né? Porque o alcance aqui ele é muito maior. Então, isso vai gerando bloqueios, vai gerando medos, né? E vai ansiedade, enfim. E aí muitas paralisam e não conseguem dar continuidade. Por exemplo, em gravar um vídeo, tem pessoas que travam e não sai nada, não conseguem pensar. Como que a gente pode lidar com isso de uma maneira mais relaxada, vamos dizer assim. Porque eu sei que no início tem um certo estresse, porque tudo que é novo causa um certo estresse, né? Isso aí é fato, é comum. Mas como lidar com isso de uma maneira que a gente consiga relaxar mais, até mesmo para processar melhor o raciocínio e tudo mais. Então, Renata, o medo, ele é intrínseco à natureza humana. Todo ser humano tem um nível de medo. E dependendo da dosagem desse medo, ele pode até ser saudável. Por exemplo, uma pessoa que não sabe nadar, não sabe nadar muito bem, se ela está no mar, ela não vai nadar para longe
Então, esse medo de nadar para longe, eu estou dando isso como um exemplo, né? Estou conjecturando, pode poupá-la a vida, pode salvá-la de uma situação, né, de afogamento, alguma coisa nesse sentido. Então, existe uma dosagem do medo que não é ruim, que ela pode até ser saudável e pode até nos livrar de algumas situações de risco. Só que, passando desse limite do razoável, o medo se torna tóxico, se torna prejudicial, se torna, como você citou, né, paralisante. Então, quando chega a esse nível, então o medo, né, já sai daquela categoria do razoável, do saudável, e se torna alguma coisa antagônica à sua própria potencialidade. Impede você de expressar sua identidade, né, quem você é, suas habilidades, no caso aí específico, né, vocês que trabalham aí, esse trabalho maravilhoso, né, com as artes, né, com o artesanato, impede as pessoas de poderem literalmente vender o seu produto, passar a sua ideia, passar a sua imagem, passar aquilo que elas possuem, né? Então, nesse ponto, esse medo ele se torna, como eu disse, né, tóxico, se torna paralisante e ele precisa ser tratado. Todo medo acima do razoável, ele tem uma origem, né? E geralmente a origem é baseada no trauma, e aí eu já fico uma deixa aqui para entrar naquilo que eu trabalho, que é a questão psicanalítica, né? Todo medo, ele é embasado num trauma. Aham. Interessante essa perspectiva, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, né? E aí, quando a gente analisa, né, a questão, por exemplo, às vezes a artesã ela tem medo de falar o preço do produto dela, Uhum, do outro achar caro. Isso também tá muito ligado à questão do valor, né? Da identidade, do que ela vamos dizer assim, do valor que ela sabe que ela tem, do valor que ela sabe que o uhum, trabalho dela, do que aquilo que ela faz tem. Aí fica aquela dúvida, e isso acaba podendo gerar também esse tipo de medo. sim. Na verdade, o medo, ele está totalmente atrelado à questão da autoestima, né? O que que é autoestima? É o valor próprio, é o valor que eu sei que eu tenho. Quanto eu valho, quanto é, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, tem valor para o outro. Então, isso é autoestima. Pessoas que têm uma boa autoestima, geralmente são pessoas que têm um nível menor de medo e de vergonha. Ao contrário, é verdadeiro, Uhum. proporcionalmente verdadeiro. Pessoas que não têm uma boa autoestima, ou seja, uma baixa autoestima, elas vão ser pessoas mais tímidas, mais envergonhadas e que vão ter mais dificuldade de mostrarem a sua verdadeira identidade. Então, pegando esse exemplo, um artesão ou qualquer vendedor, qualquer pessoa que tem medo ou vergonha de falar o valor do seu produto, isso não é questão tanto do produto e do preço, mas é relacionado a uma questão emocional da baixa autoestima. Então, para resolver essa questão, não é só perder o medo de falar o preço, mas é melhorar a sua autoestima. Aham, muito interessante. Trabalhar a autoestima. Teve uma pessoa que comentou aqui exatamente o que eu sinto: o não gostar da minha própria imagem para se expor. Quer dizer, ela não gosta da imagem dela, né? E por Uhum. isso ela tem medo de se expor. Isso é muito Deixa eu ver se interessante, eu... Renata, porque a gente pode. Isso você vê muito por exemplo, em filmes, em séries, né? Você vê aquele Uhum. padrão, aquele cara bonitão, ou aquela mulher bonitona, né? Aparentemente, fisicamente falando, mas que tem uma autoestima baixa, não se valoriza e tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, seja no amor, seja na amizade, no afeto. E ao contrário, pessoas que às vezes não têm uma aparência tão bela mas que são Aham. resolvidas, que são empoderadas, que têm convicção da sua identidade e, portanto, elas passam uma imagem de segurança. E aí, à primeira vista, quando as pessoas olham e veem a beleza estética, a beleza, né, exterior, aquilo ali é o primeiro ponto que atrai. Mas à medida que você vai conhecendo uma pessoa, o que atrai para um relacionamento duradouro não é a estética, mas é a autoestima. É por isso que muitas pessoas que têm a autoestima baixa, apesar de serem bonitas fisicamente falando, mas não conseguem se relacionar, porque num segundo momento, as pessoas percebem a insegurança e dificilmente alguém quer se relacionar com pessoas inseguras, pessoas que não têm uma boa autoestima, porque são pessoas que não têm uma boa autoimagem. Então, acabam não se tornando as melhores companhias. Eu estou dando um exemplo aqui, mas isso vale para tudo, né? Não só para os Ah, relacionamentos interpessoais, mas também para a questão
como a gente está tratando aqui, a questão de vendas, ou a questão de ser líder, de liderança, liderar uma equipe, estar num cargo de liderança numa empresa, ou seja, numa posição dentro da família também, ou seja, para tudo na vida, né? Superar o medo e a vergonha ajuda a nossa vida por completo. Principalmente nos relacionamentos, como você falou, né? Tem um comentário aqui que eu achei interessante. Ó. Não tenho problemas em falar em público, mas não lido bem com minha imagem. E aí? Parece coisas realmente contraditórias, né? É. Ah, se a pessoa não tem medo de falar em público, é porque ela já superou essa barreira, né, da fobia social, que a gente chama, né? O que é fobia social? É realmente essa vergonha exagerada de estar em público e principalmente se expressar em público. Tem pessoas que literalmente nem saem de casa por causa da fobia social, que entra até em verdadeiro estado de pânico, né? Que é a síndrome do Mãe, pânico por causa da fobia social. Mas se você, né, colega aí que está falando que já superou a barreira de falar em público, o próximo passo talvez não seja tão difícil, né? Essa questão da autoimagem, ela é muito interessante porque a autoimagem, como eu disse, né, vim construindo e vou aqui finalizar, não tem a ver exatamente com a beleza estética, até porque a beleza estética ela é muito relativa. Renata, não sei se você uhum. sabia, mas na Idade Média, o padrão de beleza feminino não era esse padrão que nós temos hoje, mulheres hipermagras. Pelo contrário, as Verdade, gordinhas, as cheinhas, é que era o padrão de beleza. Então, a verdade. beleza estética, ela vai muito com a cultura, com a época, com a geração, com o tempo. Então, é muito relativo. O que para mim pode ser uma beleza estética, para você pode não ser. Tem pessoas que gostam de Uhum. pessoas morenas, outros de pretos, outros de amarelos, outros de asiáticos, É brancos, verdade. enfim. É muito relativo. Então, você padronizar a questão da autoimagem com a estética, isso é muito perigoso e errado, porque a beleza tem a ver com o gosto. E gosto, como diz o ditado popular, não Cada um. se discute, né? É Então, verdade. assim, quando você começa a se aceitar, passar por um processo de autoaceitação, você começa a superar essa barreira da autoestima e começa a criar coragem, né, de se expor, porque esse medo de mostrar a imagem, né, esse problema com a autoestima, é o medo de exposição. E isso tem a ver com uma palavrinha muito interessante que a gente pode continuar trabalhando daqui a pouquinho, chamada, por incrível que pareça, orgulho. Ó, chegou, meu queria. Interessante, né? Porque pode Eu parecer ouvi. assim, não, eu sou tão humilde que eu tenho vergonha. Não, não tem a ver com humildade, tem a ver com orgulho. Olha, A questão é que a gente não sabe definir o que é humildade e o que é orgulho. é verdade. Eu vi uma frase esses dias muito interessante. O medo é o esconderijo da soberba. Quer dizer, o orgulho, né? O medo é Concordo. o esconderijo do orgulho. E eu fiquei assim, uau, né? Pensando nessa frase. Por quê? Porque se eu digo que eu tô com medo, eu não quero me expor, por que que eu não quero me expor? Será que é uma humildade ou é um orgulho ali? Tipo, eu não vou ali, né, pra pagar mico. Ué, mas por quê? Porque eu não quero passar vergonha, por quê? Não é que a gente tem que querer passar vergonha, né? Mas a Uhum. questão do orgulho, de querer estar por cima, de querer, né? Mas vou deixar você falar, que eu Não, quero ouvir. quando a gente tem uma autoafirmação, então isso se Uhum. torna um antídoto, né, pro medo e para a vergonha. Mas por que que o medo ou a dificuldade de se expor em público ou com questões da autoimagem tem a ver muito mais com orgulho do que com humildade? Primeiro, a humildade não é a pessoa ser. Tem gente que fala assim, ah, ele é tão pobrezinho, tão humilde. Não, humildade tem a Ah, ver com pobreza, né? Nem com não. pobreza material, nem com pobreza de espírito, né? A humildade é uma qualidade, não é um defeito. A humildade é a característica de uma pessoa que tem empatia e de consegue enxergar o valor do outro e se posicionar, né, diante de outras pessoas. Isso é a humildade. O que é o orgulho? É o contrário disso. É quando você tem tanta dificuldade de se expor, de não mostrar para as pessoas quem verdadeiramente você é. E isso, esse Hum, medo tem a ver com orgulho de você esconder a sua verdadeira imagem, né? Não expor para outras pessoas realmente quem você é. A partir do momento que você supera isso,
Então você não vai ter mais problema com a sua autoimagem, você vai se aceitar. Presta atenção, né, vocês que estão nos ouvindo. Se você não se aceita, logo as pessoas vão ter em você a mesma imagem distorcida que você tem de si mesmo. Existe um provérbio bem interessante, Renata, no livro de Provérbios, né, 27, verso 6, se eu não me engano, que diz assim: assim como ele pensa na sua alma, assim ele é. Ou seja, o E que é. nós olhamos para dentro de nós e nos vemos é exatamente essa imagem que as pessoas vão ver de nós. Se você olha para dentro de você mesmo, você se ama, independente da característica física que você tem, se você gosta de você, se você tem autoafirmação, naturalmente com o tempo você vai atrair, é como um efeito imã, esse olhar para você mesmo. Então, o contrário também é verdadeiro. Você não se aceita, você não se gosta, você não se ama, naturalmente as pessoas vão ter esse mesmo olhar de você. É por isso que eu falei no início que a questão do relacionamento tem a ver com isso. Porque se você não consegue observar o seu alto valor, consequentemente as pessoas dificilmente também vão ter essa visão de você mesmo. E às vezes eu vejo que as pessoas gastam, né, tanta energia tentando disfarçar, né, tentando mostrar Uhum, algo que não é, que realmente que não é a sua essência. Mas na verdade, foi o que você falou, todo mundo já está vendo, né? Todo mundo já viu, todo mundo já está vendo e a pessoa está ali, não. Não, eu vou me poupar, eu vou me preservar, mas todo mundo já viu. Então, uhum, eu acho que uma das questões enfrentadas aí é tentar vencer, né? De que forma a gente consegue vencer? Eu sei que fortalecendo a autoestima, acreditando mais em si, mas praticamente o que a gente pode fazer na prática, Elmi, para uhum, criar, né, alguns mecanismos que venham assim a nos libertar, para que a gente aham. consiga realmente vencer aí. Existem assim várias ferramentas, né, que podem ser usadas nessas situações. Eu estava até conversando com uma pessoa hoje, algo muito interessante. Às vezes uma pessoa está com dor de cabeça, uma enxaqueca, né, um resfriado, e aí você diz assim, toma uma aspirina, eu tomei e me fez bem. De repente, para o seu organismo, aquele remédio funcionou, mas para outra pessoa não funciona. De repente, ela vai ter que tomar uma Neosaldina ou uma outra coisa. Cada pessoa se adapta, né, com uma fórmula, com o remédio. Essa questão do tratamento do medo é semelhante. A mesma fórmula, às vezes, não se adequa a todas as pessoas. Então, existem várias ferramentas, mas, assim, via de regra, né, meio que padronizado, coisas que a gente pode fazer, né, para enfrentar o medo. Bom, eu sou psicoterapeuta, Renato, e eu também, né, sou pastor, trabalho com teologia. Uma das ferramentas que eu uso é a questão da meditação bíblica, né? E existe um texto na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que ele é muito interessante, que eu passo isso para todos como assim, primeiro passo, né? Quando o Uhum. apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lembra que eu falei anteriormente que o medo tem a ver com trauma? E aqui eu vou Uhum. entrar assim, vou aprofundar um pouquinho, se você me permitir, nessa área da Sim. psicoterapia, da psicologia humana. O que são traumas? Eu gosto muito de usar o exemplo do copo, né? Tem um copo aqui com água. Imagina que esse copo é você, né? Sou eu, é a nossa vida. E essa água aqui que você vê balançando é a nossa história. Tudo que você viveu a partir de você nasceu, a base do copo, até aqui, né? A sua idade que você tem atualmente, é tudo que você viveu. Cada gota de água que entrou nesse copo é um momento, um episódio da sua história, da sua vida. E imagina que os seus traumas, o que são traumas? São aquelas situações negativas que marcaram você, né? Que ficaram impressas, impregnadas na sua alma, na sua memória, na sua lembrança. E esses traumas, eles vão para o subconsciente, né? Na psicanálise a gente trabalha com o consciente, que é aquilo que a gente está, né, pensando, aquilo que eu Pensando. estou lembrando, que eu estou vivendo no momento, e o inconsciente é o que eu vivi, mas que aparentemente eu não lembro, mas que está dentro de mim, faz parte do meu ser, né? Está lá. Então, imagina esse copo parado, a água fica parada, né? Mas vem uma situação qualquer que te remete ao passado, àquela situação do trauma vivido. A gente chama na psicologia isso de gatilho. O que são os gatilhos? São aqueles fatores motivadores que vão te fazer lembrar do que você viveu traumaticamente no passado. Então, por Uhum. exemplo, vamos supor que quando você era criança, e geralmente os traumas eles acontecem muito na nossa primeira infância, do 0 até os 7 anos de idade, né? Primeira infância. Vamos supor que você foi uma pessoa que foi muito inibida pelos seus pais.
Quando você ia expressar uma ideia, sua mãe, cala a boca, menino, fica quieto, ninguém quer te ouvir. Ou seu pai com um olhar te punia, e você foi resignando, ficando introvertido, e foi perdendo o medo de falar, de expressar, coisa que é uma característica natural de uma criança. Você foi sendo inibido, e à medida que você vai crescendo, você vai entendendo mais as coisas, cada vez mais você vai nutrindo essa vergonha. Então, dentro do seu caráter, formou-se o medo, o trauma relacionado ao medo. Então, na sua vida adulta hoje, qualquer situação que acontece que te remete àquela situação do passado, que é o gatilho, então faz, né, esse copo, você balançar, você se desestruturar emocionalmente. Quando isso acontece, Renato, imagina que aqui tem poeira, né, que é o trauma aqui na base do copo. Isso tudo vem à tona, vem para cima. Então Mistura. você revive nesse momento atual da tua vida, por causa do gatilho psicológico, todos os traumas, ou seja, todas as situações negativas que te marcaram no passado. E à medida que isso vai se tornando recorrente, cada vez mais você vai ficando paralisado e resignado, né? Por causa do trauma no que diz respeito aqui, nós estamos tratando a questão da vergonha. Então, quando Paulo diz transformar pela renovação da vossa mente, primeiro passo é você reconhecer que você tem esse bloqueio, né? O reconhecimento. A partir daí, você vai trilhar um caminho, uma trajetória de superando esses traumas, vencendo suas crenças limitantes. Isso é uma chave que a gente usa também dentro da questão da psicoterapêutica. O que são crenças limitantes? Eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não sou tão inteligente. Essas frases, elas são os slogans dos traumas, né? Então, elas estão na nossa mente. E todas as vezes que você tenta fazer algo, essa crença limitante vem. Você não pode, você não é bonito, você é feio, você não sabe falar, você é gago, você é tímido. Então, essas crenças limitantes que você já tomou como verdade, elas te paralisam. Transformar a mente é pegar essas crenças limitantes, colocá-las nos seus devidos lugares e substituí-las por conceitos verdadeiros. E aí vem um outro conceito bíblico, Jesus ensinou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de quê? Das crenças negativas e que são uma mentira, que estão te paralisando. Então, à medida que você vai entendendo quais são os traumas e as crenças limitantes, você vai trabalhando para substituí-las por afirmações verdadeiras. Por exemplo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então é você substituir não posso fazer nada, não consigo fazer nada, por uma afirmação verdadeira que te empodera. Eu posso sim, porque eu tenho capacidade. Talvez eu não saiba todas as coisas, mas eu vou treinar um pouco, eu vou estudar e eu vou conseguir. Então é você superar, né, a cada dia, a cada momento, essas crenças limitantes. Bom, eu falei aqui de alguns poucos passos, é claro que existem vários outros, né, mas não é intenção Com nossa, talvez, certeza. aprofundar tanto aqui hoje, né? É verdade. Uau, mas já foi assim, já foi bem esclarecedor pra gente. Deixa eu ver alguns comentários aqui, foram Ok. tantos. Nossa, bem assim. Algo relacionado ao medo, insegurança, desestrutura emocional, depositar no outro a nossa felicidade, ao invés de perceber que a felicidade que buscamos está do lado de dentro. A Muito Cris interessante Mimo isso aí. falou tudo, né? Uhum. Não, muito interessante, porque isso que ela falou está muito relacionado a um termo que a gente usa na psicologia, que é a dependência emocional. Geralmente as pessoas que têm muitos traumas, que expressam a questão da vergonha, do medo e tal, elas têm muita facilidade de criar dependência emocional, ou seja, elas não conseguem fazer nada independente, elas sempre estão dependendo emocionalmente de alguém para fazer, sendo que elas têm capacidade para fazer. A famosa codependência, né? Aí Tem a fica naquele. dependência emocional, aí se vem uma troca, aí é codependência emocional, né? Aí Aham. é um dependente do outro. É um dependente do outro, é. Só vai se o É, outro for, só faz se o outro quiser. A exatamente. Desirê falou, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem capacitação para fazer e vencer. Muito bem! Gostei da aplicação do versículo do Salmo 23, né? Nada me faltará, nem faltará capacitação para fazer e Nem vencer. coragem, né? Não Glória a faltará Deus. coragem. Não faltará coragem, muito bem. É É, um bom slogan, né, Bi? Pra um gente. dos antídotos do medo é a coragem, né? O que é a coragem? Você tem o medo, mas você supera o medo com uma força maior do que ele. O que pode ser maior do que o medo? A coragem, que é Com você, certeza. de um lado você tem o medo, e aquilo ali poderia te paralisar, mas existe uma válvula propulsora mais forte ainda, que é a coragem, que supera o medo, e você supera essa barreira e
com medo ou sem medo, você vai lá e faz. Existe uma frase que eu aprendi numa palestra muitos anos atrás, motivacional, muito interessante, que diz assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É a história de uma Ah, pessoa que ele era um atleta e nunca ninguém tinha superado aquela velocidade na corrida. Só que ele não sabia, ninguém falou isso para ele. Ele treinou, quem foi lá e falou? bateu o recorde. E aí ele falou: como você conseguiu? Ele falou: ninguém me falou que era impossível, eu fui lá e fiz. Resumindo, nada é impossível, né? Tudo é possível ao que crer. Ao que crer, ao que acredita, é verdade. Uhum. Ó, a Suzy falou assim: autoconhecimento dá trabalho, mas vale a pena. Isso tudo está ligado também à questão do autoconhecimento, né? De você fazer essa autoanálise, essa autoavaliação de si mesmo. As pessoas, eu acho que hoje em dia estão muito ligadas no. Estou tentando, peraí, estou tentando colocar aqui nas Olhar as mensagens para mensagens. Uhum. são muitas, mas estão Tô ligadas no vendo. automático, eu queria dizer. Parece assim, tá todo mundo ligado no automático, o que todo mundo está fazendo, aí vai fazendo o que todo mundo está fazendo. Não param para se analisar, para pensar o que é melhor para elas, né? E até mesmo para essas questões de superação, né? Renata, uma das coisas que a pandemia trouxe para o mundo, e eu disse isso desde o início da pandemia, eu afirmava, e eu estava certo, né, de que nós presenciaríamos, viveríamos no mundo uma pandemia pior do que o coronavírus, que é a pandemia das doenças emocionais. Hoje, né, todos os profissionais dessa área médica, psiquiátrica ou da área psicoterapêutica, psicologia, estão afirmando o resultado, a consequência ou as sequelas emocionais da pandemia, elas se tornaram assustadoras e exponenciais. Por quê? Porque nesse período de isolamento social, lockdown, essas coisas todas, as pessoas tiveram que ficar isoladas, ou seja, em outras palavras, sozinhas consigo mesmas. E o nosso pior inimigo, eu costumo dizer, não é o outro, nem é o diabo, nenhuma outra força do universo. O pior inimigo do ser humano é ele mesmo. O seu pior inimigo é aquele que você dorme e acorda com ele, ou seja, você mesmo. Então, as pessoas hoje têm muita dificuldade de ficar sozinhas consigo mesmo. Por quê? Dentro do nosso ministério, a gente tem uma escola chamada Escola de Profetas de Sacar, e uma das escolas, a temática dela é identidade, propósito e destino. Basicamente, diz o seguinte, que quando eu sei quem eu sou remetido ao para que eu sou, que é o propósito. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, ou seja, eu tenho uma identidade definida e o propósito definido, então eu posso seguir o meu destino, né? Identidade, propósito e destino. É uma tríade, né? Olha, São três passos que você uhum. precisa seguir. Então, a gente trabalha muito essa questão da identidade. Formar a minha identidade de acordo com quem realmente eu fui criado para ser é o que vai me empoderar, né? O que vai me capacitar a realizar e viver o propósito para o qual eu fui criado. Porque todo ser humano foi criado por um propósito específico. Assim como a gente tem uma digital que nos identifica, e hoje no mundo tem mais de 7 bilhões, 300 milhões de habitantes, e ninguém é igual a ninguém, nem dos que já passaram pela Terra, mais de 8 bilhões de pessoas, ou seja, nós somos realmente exclusivos, da mesma forma você tem uma identidade de temperamento, de caráter, de personalidade e espiritual também, que te define. E todos nós fomos criados para cumprir um propósito. O que nós precisamos é descobrir quem realmente nós somos para viver o que realmente nós podemos viver, né? O Com propósito. certeza. Com certeza. E muita gente está perdida, né, Elmi, nessa questão de propósito, né? Muita gente está aí, faz 1 milhão de coisas e não se sente realizado. Eu acho que essa realização, que todo mundo busca, né? Essa realização pessoal, profissional, em todas as áreas, ela está intimamente ligada à questão da identidade, né? Então, enquanto você não descobrir quem realmente você é, fica muito difícil você cumprir o seu papel aqui. A Cris falou, olhar no espelho da alma, o nosso reflexo e encarar as nossas imperfeições, aceitá-las, aprender a nos respeitar e buscar as mudanças aos poucos. Não é nada fácil, mas é possível sim. É um processo, né? Sim, É um é um processo. processo. É um processo do qual não adianta a gente querer fugir dele. Uhum. Fugir dele é se auto-sabotar, que é um outro termo, né, que a gente usa dentro da psicoterapia, auto-sabotagem. O que é auto-sabotagem? É você viver se enganando. Você viver achando que amanhã vai ser melhor, que depois você vai resolver.
Isso leva a pessoa a uma rotina de procrastinação, que é um outro problema seríssimo que a gente trata muito dentro da psicoterapia. O que é a procrastinação? Sempre deixar para amanhã aquilo que você deve fazer hoje. Então, muitas Uhum. pessoas podem se auto-sabotar dessa forma, né? Ah, depois eu faço, mês que vem eu consigo, ano que vem eu vou me preparar, quando na verdade isso é um auto-engano, né? Você fica se enganando, procrastinando, quando na verdade você lá no fundo sabe que você não vai fazer, né? Que isso vai se tornar um efeito bola de neve na sua vida e isso gera um outro problema emocional muito grave, que eu costumo dizer que é uma das doenças do século, né? Isso era falado há 25, 30 anos atrás e se tornou uma realidade, a doença do século, né? O pessoal fala que é a depressão e a ansiedade. Uhum. Essa questão do medo não tratado, a vergonha exagerada, a timidez, pode remeter à questão da procrastinação, uma fobia social, ansiedade e até mesmo uma depressão profunda. Então, para você ver que uma coisa, é como a Bíblia ensina, um abismo chama outro abismo. Então, essas questões emocionais, quando não tratadas, hoje parecem superficiais, mas com o tempo, a tendência, porque não tem prazo de validade, Renata, nessa questão emocional. Ou você enfrenta e trata, ou daqui 10 anos ela está pior. Não tem para onde correr. Ela não melhora com o tempo. O pessoal tem um ditado que é errado, né? O tempo resolve todas as coisas. Isso não é verdade. Quem resolve todas as É, coisas é Jesus Cristo. O tempo não. O tempo ele tem o poder de até piorar algumas situações, é principalmente nas verdade. questões das questões emocionais. Ou seja, se você sofre dessas situações hoje, é o momento exato de enfrentá-las. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode se tornar mais difícil. Com certeza. É igual uma doença, né? Se você não vai, não trata uma doença física, né? Ela tende a piorar se você não toma um remédio, se você não faz um tratamento. Enfim, ela tende a piorar e se tornar algo pior, Ou né? crônico, né? É, exatamente. Estou redundando aqui, mas se tornar algo realmente crônico, né? Uhum. E até aí a morte. E as pessoas, eu vejo que as pessoas é, não tratam essa questão emocional. Foi o que você falou, a questão do tempo, né? Acha assim, ah, com o tempo isso vai passar. Mas foi o exemplo que você deu do copo. Vai passar nada, ele tá ali, paradinho, mas quando o gatilho vier, ele vai vir à tona. E cada Uhum. vez que vem à tona, eu acho que vem de uma forma mais agravante, né? Causando mais dano, causando mais trauma. E aí é uma Sim. bola de neve, um ciclo, né? Sem fim, um trauma em cima do Uhum. outro, procurando. E aí as É. pessoas às vezes não veem a situação emocional como algo a ser tratado, como algo a ser acha que é algo que pode ficar ali adormecido e você vai Uhum. levando da vida e pronto, né? Sim. Felizmente. Renata, existe uma listinha, né, para falar de uma forma prática, que são Uhum, oito passos para vencer o medo e a vergonha. Então, para quem está uhum. aí e quer anotar, né, eu vou falar rapidamente. O primeiro passo Ah, foi o que eu já citei e vou repetir. É você realmente reconhecer quais são os seus medos. Medo tem que ter nome. Você tem medo de quê? De se expor? Medo de falar o preço da sua mercadoria? Medo da sua aparência física? Né, de mostrar a sua aparência física? Qual é exatamente o seu medo? Então, identifique ou reconheça o seu medo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, revisa a sua infância. Foi o que eu toquei, a questão do trauma. Como foi sua criação? Você consegue lembrar de momentos em que sua mãe, seu pai, seu professor na sala de aula, na pré-escola, ou algum parente próximo, algum adulto te reprimiu, te professor, não, hein? É é, batata, hein? terrível. Mas, assim, via de regra, 95% dos traumas são provocados dentro de casa. Professores também têm influência e tal, mas a maioria deles, quase 100%, é pai e mãe, né, exatamente. Uhum. Ou aquela pessoa que te criou. Existe um padrão de, por exemplo, pessoas criadas por avós. Não vou aprofundar aqui não, mas se esse é o seu caso, isso é um agravante, né? Existe na psicologia toda uma explicação dessa disfunção familiar que é pessoas criadas não pelo pai e mãe, mas por um tio, por avós ou, né, por outras pessoas. De uma forma geral, a questão da adoção, da orfandade, tudo isso, né, implica. Mas revise a sua Aham. infância e procure identificar onde esse trauma entrou. Terceiro passo, tenha autocompaixão e amor próprio. Ou seja leve. Pegue leve com você mesmo. Não se cobre exageradamente, não se cobre demais. Errar, como diz o ditado que é verdadeiro, é humano. Faz parte do nosso aprendizado. Você não vai conseguir vender, sair falando,
falando em público e acertar de primeira. Você seria um prodígio, né? Não é assim que funciona. A gente vai É, treinando e errando, igual andar de bicicleta, cai, levanta, tenta de novo, verdade. e uma hora você vai andar. Mas eventualmente depois também, mesmo depois de saber, você ainda vai dar uma tropeçada, então faz parte da vida, né? Isso faz parte da vida. Não seja tão sério com você mesmo. Leve as coisas mais na brincadeira, ria dos seus fracassos, ria dos seus erros. Seja mais leve com você mesmo, isso é muito importante. Tenha autocompaixão. Quarto passo, revise suas relações interpessoais. Existe um ditado que, na verdade, é um texto da Bíblia. Paulo falou sobre isso. Mais ou menos assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? As pessoas com quem você convive te influenciam diretamente. O que você lê te influencia. O que você assiste te influencia. Que tipo de série você tem assistido? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de pessoa você ouve? Que tipo de ideologia você acredita? Que tipo de livro você tem lido? Tudo isso formata a sua cosmovisão e sua identidade. Então comece a rever o que está te influenciando. Porque se você perceber que o que te influencia está sendo tóxico, não está sendo bom, você vai ter que ter coragem de cortar algumas coisas, podar, igual uma árvore, né? Corta aqueles galhos que não estão legais para ela poder crescer. Então, eventualmente, você vai ter que rever suas relações interpessoais, né? Quinto passo, se for necessário, busque ajuda psicológica, né? Busque ajuda terapêutica. Como eu Uhum. disse, Renato, eu tenho atendido muitas pessoas, inclusive nessa área também, né? E, assim, uma das ferramentas que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental, que é a conhecida TCC. Hoje é uma das ferramentas mais usadas na área da psicologia. E ela é muito bacana porque ela se propõe exatamente aquele padrão que eu expliquei, né? De resolver, de Aham. ressignificar suas crenças através de exercícios cognitivos, né? De você literalmente transformar a sua mente através de ferramentas e técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Então, se esse for o seu caso, se você já tem lutado anos, não tem conseguido superar, eu acho que é um bom momento de você procurar uma ajuda Uma ajuda terapêutica. especializada, né? Uhum. Exatamente. O sexto passo, né, dos oito, ah, tenta lidar com a questão da vergonha e da culpa, né? Você não é culpado por errar, né? Tenha cuidado em não jogar para si mesmo uma culpa que se torna um peso que você não deve carregar. Jesus ensinou assim: o meu fardo é leve. O que que significa? Que o Uhum. nosso é pesado. Às vezes a gente tem uma autocrítica muito grande, a gente se culpa muito por coisas que a gente nem tem culpa. E às vezes até tem mesmo, mas pede perdão, levanta a É. cabeça, sacode a poeira e segue em frente. A vida é assim, Uhum. né? Então, assim, se julgue menos, né? Seja mais leve também nesse julgamento. Não se culpe tanto pelos seus erros, né? E o sétimo passo, né, trabalha a questão da autoconsciência. O que é a consciência? É aquela vozinha que está sempre na nossa mente, é o nosso eu, né? De repente, se você não está com as suas emoções em equilíbrio, se você não está vivendo, você é uma pessoa que não tem bom humor, pelo contrário, uma pessoa mal-humorada, então a sua consciência é cada vez mais poluída. E uma consciência poluída, ela é como uma âncora pesada no pé, ela impede você de caminhar, de fluir. A vida tem que ser um fluido e não um peso. Você tem que andar por águas leves, né? E não por um ambiente, uma areia movediça pesada. E o que que diferencia ser leve e ser pesado? A questão da autoconsciência. Então, tenha uma consciência tranquila, né? Busque ajuda em Uhum. relação a isso. E por último, né, reveja os seus padrões. Quais têm sido os seus padrões? Quais os seus hábitos de vida? Quais são as primeiras coisas que você faz ao acordar? Existe um estudo na psicologia, Renato, que diz o seguinte: aquilo que nós Hum. fazemos nos 5 primeiros minutos, a partir do momento que a gente acorda, determina todo o restante do nosso dia. Quer ver uma coisa que eu Uau. aprendi? Quer ver uma coisa que eu aprendi muito prática? Minha esposa que me ensinou. Aliás, a minha esposa é uma mulher incrível, a Tati, e ela É. também trabalha um pouco nessa área, na área de consultoria de imagem. Ela trabalha muito com essa questão da autoimagem, né, do empoderamento feminino, da questão da identidade e tal. E ela me ensinou há alguns anos atrás que, olha, funciona muito bem. Dentre muitas coisas que você pode fazer quando você acorda de manhã, uma das mais importantes é arrumar sua cama. Isso é Hum. psicológico. Quando você arruma a sua cama, e eu era uma pessoa que pensava assim, quando eu estou sozinho, por exemplo, tá viajando, tá 40 dias lá com a nossa filha nos Estados Unidos, vou ficar aqui 45 dias sozinho. Então, uma tendência minha é deixar a cama desarrumada, só estou eu em casa.
De noite eu vou ter que deitar mesmo, para que arrumar? Aí Depois de novo. ela falou, isso é uma questão psicológica. Arruma a cama todo dia de manhã. E ela me mostrou isso, né? Um artigo da área da psicologia. Se tudo Uhum. der errado naquele dia, pelo menos uma coisa no início deu Deu certo. certo. A sua cama ficou arrumada o dia inteiro. Sabe que isso é Olha, psicológico? Às vamos. vezes, Renata, isso é incrível. Às vezes eu tô na rua, uma coisa dá errada, aí vem na minha memória, pelo menos minha cama tá arrumada. Uma coisa eu acertei. Eu comecei o dia acertando. É Olha, psicologia. Funciona. ô, Experimentem. gente, anota aí, gente. Anota essa dica, Ou porque ela foi seja, é você pensada. rever padrões, hábitos, né? Então, assim, o que você pode fazer de manhã? Faz uma meditação, faz uma oração, lê um versículo da Bíblia, se você é religioso, ou se você não é, Aham, ouça uma música bacana que te inspire, ou seja, o que você fizer nos seus 5 primeiros minutos do dia vai determinar o ia. seu dia até a hora que você vai dormir. Então, tenha uma boa qualidade de início de dia. Ai, ótimo. Você falou da Tati, eu lembrei de uma coisa. Nossa, Uhum. eu achei muito legal. Depois você fala para ela. Ó, alguém comentou aqui, vou falar isso para os meus filhos. É, pois é, mas Mostra a live olha para aí, eles. gente. Começa a fazer primeiro, né? Para depois dar o exemplo. Não adianta Eu mandar tava o filho vendo, fazer se você não faz, né? não adianta. Eu tava vendo, foi um Rios, eu acho, rapidinho, da Tati. Ela tava dando uma palestra para as mulheres, aí todas as mulheres falaram junto assim: não existe roupa de usar de ficar em casa. De As ficar em mulheres casa. falaram junto. Uhum. Eu Gente, isso me estava chamou. lá. Foi Eu eu que gravei esse falei, vídeo. eu achei o máximo. E aí eu ia dar mentoria aquele dia para as minhas alunas, e eu até comentei isso, né? Falei isso. E me inspirou até a fazer um vídeo que eu postei no Rios esses dias, eu me arrumando, porque como a gente tem que ficar gravando e tal, dando aula, então já começa o dia arrumando, passando, fazendo uma maquiagem, colocando uma roupa. E aí eu gravo uma narrativa no vídeo falando que não é porque eu trabalho em casa que eu vou ficar de pijama o dia inteiro, né? E quando eu assisti esse Rios da Tati, eu falei, uau! Vai ser meu lema agora. Eu peguei Libertador, né? o meu guarda-roupa, tirei aquelas roupas de ficar em casa, assim, aquelas, né? Fui, doei, falei, não, essas roupas aqui do guarda-roupa é roupa de sair, fica aqui. Às vezes eu não uso uma vez por ano, não, vou usando agora, todo dia. Isso eleva a autoestima, né? Eu achei Sim, o com máximo certeza. esse Eu tenho uma conselho dela. paciente, eu tenho uma paciente, Renato, falar rapidinho, que ela me Pode falar. procurou porque ela tava emocionalmente paralisada, literalmente paralisada. Ela perdeu o emprego há 3 anos atrás, de lá para cá não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. Ela está na reta final de uma graduação, mas ela está sem força, sem energia, estava, né, para finalizar essa graduação. Então ela me procurou e nós começamos o tratamento terapêutico. E no andamento desse processo terapêutico, em algum momento eu tive um insight. E eu falei, eu preciso mudar o cognitivo dessa pessoa, porque senão ela não vai conseguir superar, né, esses traumas, essas dificuldades que ela está tendo, essas paralisias emocionais. E eu falei para ela assim, ó, a partir de hoje, anota aí o que eu vou te falar. Amanhã, a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar, você vai lavar o rosto, você vai se maquiar, você vai botar uma roupa como se fosse a melhor roupa que você tem para sair, para trabalhar. Imagina esse ambiente, esse trabalho no ambiente executivo, você tem que ir muito bem arrumada. E você vai se vestir assim, se maquiar assim para ficar em casa. E aí passei para ela uma lista, a gente fez isso juntos, né? Uma agenda diária do que ela deveria fazer na parte da manhã e na parte da tarde. E ela começou, Renata, foi assim, arrebatadora a mudança que essa pessoa teve, simplesmente, se é que a gente pode dizer simples, né? De mudar os hábitos, mudar a questão cognitiva, né, do comportamento. Então, isso, é a Comportamento. proposta do TCC, é mudar seu comportamento, é uma tríade, né? Muda o pensamento, automaticamente muda o sentimento, e aí muda o comportamento. Você não consegue esse processo de trás para frente. Não é só você mudar alguns hábitos, algum comportamento, porque não vai durar 2, 3, 4, 5 dias e você volta ao estágio original. É você mudar a mente, para depois o sentimento, para consequentemente o comportamento. Então, assim, isso realmente funciona, né, na Reforça, cabeça, na né, vida o da pessoa. aprendizado, né? Isso reforça e consolida, né? E aí É, você tendo uma pessoa para te desenvolve, cobrar, né? Você tendo uma pessoa para te cobrar, e eu cobrava. E aí, como você manda uma foto? Eu quero te ver. Ah, eu tô bem. Não, manda a foto. Aí ela mandava. Eu, ok.
Tipo assim, é meio coach também, né? Eu acho que vou É fazer isso com as minhas mentor. alunas, né? Vou falar para meus alunos mandando foto todo dia. Quero ver vocês, como é que vocês estão? Manda aí. Sim, eu falo para Roupa os que meus eu trago pacientes, já eu manda. passo o exercício para eles e falo, mande foto, grava vídeo. Eu não posso falar aqui tudo que eu peço para as pessoas fazer, porque é coisa de consultório, mas assim, são coisas que, se eu falar aqui, vocês vão morrer de rir, mas são coisas que realmente funcionam, funcionam. Essa Uhum. questão da mudança da mente, ela realmente funciona. Ai, que Alguém, ótimo. alguém escreveu aqui uma coisa interessante, ó. Lei da Uma. atração sobre si mesmo. Você atrai coisas boas quando se coloca no bem ou no lado bom. Isso é verdade. Pensamentos Aham, bons atraem coisas boas. com certeza. Eu me amei, amei aí a sua consultoria, né? Vamos dizer assim. Vou É, chamar, a próxima eu vou chamar a Tati para falar. ela vai amar. Ela ama falar sobre essas coisas e assim, Oh, meu Deus. ela tem conseguido muito êxito assim com muitas pessoas às quais ela tem se proposto a ajudar, né? É muito bacana Uhum. isso que a gente tem feito, graças a Deus. Ajudar as Você pessoas, né, falou, Renata? Acho que a você falou vida que ela está é nos assim, Estados né? Unidos? É, é Ela tá verdade. lá, a nossa filha, a Elisa, né, mais velha, ela mora lá, ela é pastora, ela e o Johnny lá, e nosso netinho nasceu, Aham. e ele fez 2 aninhos esse fim de semana, a Tati foi pra lá pra Ah, foi para curtir lá. o netinho, é. É Então, verdade. Que legal. aí eu tô aqui sozinho, eu e a cachorrinha aqui, Oh, meu Deus. Arrumando a cama, lavando fazendo as terapia, roupas. arrumando a cama todo dia, fazendo terapia de mim mesmo, cozinhando, lavando, arrumando, ocupando tempo. Que ótimo, eu vi. Ô, eu vi, gratidão, viu? Eu Eu que tenho certeza agradeço. que essa participação aqui hoje ajudou muita gente. Eu vi pelos comentários. Que bom, E eu fico tenho feliz. certeza que é, seu trabalho vai continuar crescendo como já está. E eu vou te dar um espaço agora para você falar um pouquinho. E se quiser convidar, né, para conhecer seu Uhum, Instagram, pode ok. convidar, fica à vontade, falar do seu trabalho. Eu acabei de escrever aí nos comentários agora o endereço da nossa página, centrointegradoissacar.com. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, é só acessar esse link aí e você vai ter, vai poder conhecer, né, as nossas frentes de trabalho. Uma delas é a questão educacional de ensino. Como eu citei aqui, uma das nossas escolas é essa, Identidade, Propósito e Destino. A gente tem uma escola também que trabalha sobre a questão da cura da alma, né, restauração interior, Hã? né? E várias outras escolas lá que são bem interessantes, que você, né, que está interessado pode conhecer. Online? E ela funciona online, ela funciona online. A gente faz de duas formas, né? A gente aplica, por exemplo, fim de semana mesmo, eu apliquei uma delas, numa igreja aqui na Grande Vitória. Aham, Eventualmente a gente vai nos lugares, dá palestra. também. Eu Uhum. de vez em quando dou palestra em secretaria de saúde, secretaria de educação aqui da nossa cidade, porque ela não Aham. é de o intuito não é religioso, né? É psicoterapêutico mesmo, né? Então, e tem a Isso. questão da psicoterapia também, né? Que a gente trabalha diretamente com o que eu falei, né? Psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental. Então, aí nesse link você vai poder conhecer mais o nosso trabalho. A gente faz a terapia, ela é feita presencial. Nós temos um consultório aqui em Vitória, na Praia do Canto, ali na Rua da Penha, onde eu atendo ali diariamente. E eu tenho atendido 90% dos meus pacientes hoje, Renata, inclusive quem é daqui da Grande Vitória, às vezes prefere fazer terapia online, que Online. funciona perfeitamente bem. Ela já vinha funcionando, mas na pandemia se tornou um padrão, né? As pessoas não podiam sair de casa, não podiam, né, ir para os consultórios, e hoje a terapia online ela funciona de uma forma maravilhosa. Eu, assim, graças a Deus, hoje tenho pacientes em vários lugares espalhados no Brasil, fora do Brasil, né, em alguns países também, e funciona muito bem a terapia online. Então, se você tiver interesse em conhecer, é só clicar aí nesse link aí, entrar nessa página, você vai poder conhecer nosso Uhum. trabalho. Joia! Gente, muito obrigada pela participação de vocês também. Amei aqui a participação dos comentários, né? As perguntas. Muitos abriram até o coração, né, Elmi? Mas isso é Mas bom. isso é muito bom, ó, já começaram a se preparar para entrar no consultório terapêutico. É verdade. Abrindo o coração. Renata, Muito parabéns pelo seu obrigada. trabalho. Eu tenho acompanhado aqui, eu e a Tati, outro dia desse, a gente estava comentando, gente, como a Renata está crescendo, que trabalho maravilhoso, que bonito o seu trabalho. E estou tendo a oportunidade de falar agora pessoalmente para você, né? Parabéns pelo trabalho, que Deus continue te abençoando, te dando cada vez mais criatividade.
e que você consiga cada vez mais despertar, né, e ajudar pessoas. Parabéns. Com certeza. Essa é a minha missão, meu propósito aqui. Na verdade, Acredito. o artesanato, ele é só uma isca, né? Para aquilo que Deus derrama nas nossas vidas, para derramar na vida Amém. das pessoas. E Eu eu tenho acredito. certeza que tem feito a diferença, tanto o seu quanto o meu trabalho, e eu sei que o reino, né, só vai crescendo dessa maneira. Mas Amém. muita gratidão, viu? Depois, quando a Tati voltar, fala para ela me procurar. Tá Que a joia. gente Eu vai falo sim. Tá bom. muito bem. Combinado. Beijo grande, gratidão. Beijo, boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Gente, vou deixar a live gravada, porque muita gente não conseguiu assistir, né, agora com a gente. Vou deixar gravada, depois você vai lá e assiste a live. Desde o início tem dicas maravilhosas. Ó, artesã de valor anota tudo. Aí eu anotei tudinho, mas vai lá para você conferir. Depois vai lá na página do Elmi, vai lá conhecer o trabalho dele. Ele faz cada reels, gente, muito, muito bacana, os vídeos, uma abordagem muito atual, criativa e dinâmica para falar daquilo que a gente precisa aprender a lidar, né, com as coisas do nosso eu, do nosso interior, organizar tudo aqui dentro para fluir melhor no exterior. Gratidão para as minhas queridas artesãs de valor que já encheram a nossa tela de diamantes, e eu sei que nós estamos juntas nessa jornada. Nós aí, as alunas do curso, estamos aí nos nossos desafios, e cada desafio, gente, é proposto para romper, né, com os nossos limitadores e nos fazer crescer, nos fazer alcançar nossos objetivos. E eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui comigo. Beijo grande no coração. Toda segunda, às 21h05, uma live especial aqui com aulas de artesanato, com aulas de como se posicionar na rede social. Hoje, como vencer a vergonha, que é um tema aí muito recorrente aqui. E eu tenho certeza que você foi muito abençoada aí hoje e já deu norte aí na sua mente de como começar a tratar, né, essas questões dentro de si. Gratidão de novo, muito obrigada, tamo juntos e beijo no coração, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.